que os seres vivos se reproduzem? E se eu te disser que a história do Nemo está um bocadinho mal contada? Se já estás com a cabeça a andar às voltas como a Dory, fica para ver este episódio. Uns chegam de mansinho exibindo cores vistosas e convidam para dançar. Outros oferecem presentes. E há até quem faça longas serenatas. Tudo isto pode parecer comportamento de seres humanos, e também é, mas na verdade eu referia-me a outras espécies. O mundo animal está repleto de romance. É verdade que nunca ninguém viu outra espécie que não a humana a oferecer bonitos anéis de noivado, mas os outros animais não nos ficam atrás. As aves do paraíso mostram o seu manto de penas antes de realizarem um espetáculo de dança. Os pinguins oferecem pedras como símbolo do seu interesse. Os patolas de patas azuis exibem com grandes passadas as suas patas azul turquesa. Quanto mais azul turquesa, mais saudáveis são os patolas e maior a probabilidade de arranjarem namorada. Já as raposas urinam para marcar território, deixando o seu cheiro no ar. Os golfinhos deixam substâncias na água. E alguns ratos cantam! São vários os rituais de acasalamento dos animais. Uns utilizam sinais visuais, outros sonoros e outros olfativos. Como se marcassem encontro todos os anos, às vezes mais do que uma vez por ano, machos e fêmeas de várias espécies procuram parceiras e parceiros. A isto chamamos época de reprodução, a altura do ano em que os animais procuram parceiros do sexo oposto para se reproduzirem. E porquê é que o fazem? Porque é necessário garantir a manutenção e continuação da espécie, ou seja, assegurar que a espécie não se extingue. Bom, pelo menos no que depender dos seus indivíduos. Quando uma fêmea e um macho acasalam para gerar descendência, dizemos que a reprodução é sexuada, porque o óvulo e o espermatozoide se fundem para formar um ovo que mais tarde origina um novo organismo. Por vezes, os machos e as fêmeas têm a mesma aparência física, como é o caso dos pinguins. Outras vezes, chegam a ser tão diferentes que quase parecem pertencer a duas espécies distintas, como é o caso do budião manchado. A estas diferenças chamamos dimorfismo sexual. Mas nem sempre as espécies se reproduzem de forma sexuada. Quando os organismos se conseguem reproduzir sozinhos, por exemplo, ao dividirem o seu corpo em duas ou mais partes, como as estrelas do mar, dizemos que a reprodução é assexuada. E tanto as estrelas do mar, como os corais e muitos outros organismos, conseguem reproduzir-se de forma sexuada e assexuada. Há ainda organismos que são hermafroditas, têm células sexuais femininas e masculinas. Alguns hermafroditas, apesar de possuírem os dois sexos, necessitam de interagir com um parceiro para se reproduzirem. E depois, existem também os hermafroditas sequenciais. São organismos que mudam de sexo ao longo da sua vida. O famoso peixe-palhaço Nemo é um desses casos. Num cardume de peixe-palhaço, a maioria é indiferenciada. Não é macho, nem é fêmea. Existe sim um macho que é maior do que os outros e uma fêmea ainda maior do que o macho. Quando a fêmea morre, o macho transforma-se em fêmea e o maior dos indiferenciados transforma-se em macho. Infelizmente, o ser humano interfere muitas vezes com rituais de acasalamento, através de poluição, que pode ser luminosa ou sonora, mas também ao introduzir espécies invasoras, ao destruir habitats e por pescar e caçar de forma excessiva. Mas nós podemos ser parte da solução. Aqui ficam algumas dicas para reduzirmos o nosso impacto no planeta. Primeiro, se encontrares animais durante a sua época de reprodução, evita aproximar-te. Aprende sobre os tamanhos mínimos que diferentes espécies de pescado devem ter antes de serem capturadas, para que na hora de comer possas escolher animais adultos que já tiveram a oportunidade de se reproduzir. Não tentes mexer ou destruir ninhos. E, por favor, quando passeares na natureza, evita fazer barulho e incomodar os animais selvagens. Agora, fica um desafio. Escolhe algumas das espécies mais comuns da tua zona, investiga em que altura do ano se reproduzem e tenta documentar o momento. Consegues registar uma serenata ou assistir à preparação de um ninho? Será que vais encontrar alguma cria? Só saberás se procurares.
Mas atenção para não incomodares nem danificares os locais onde os animais vivem. Se queremos proteger o nosso planeta, também temos de proteger as outras espécies e os seus rituais. Tenho a certeza de que se trabalharmos em equipa, ainda vamos a tempo de salvar a Terra.